Hoje é Natal, então é Natal. O que você fez? Um ano termina e nasce outra vez. Então bom Natal e ano novo também. Agora me diz, essa música é uma versão do Merry Christmas, John Lennon, que era ateu. Interessante, o cara é ateu, faz uma música de Natal também. O que é o Natal para as pessoas, gente? Fico pensando, às vezes fico pensando o que é o Natal para as pessoas. É uma festa, Natal luz, e as pessoas querem luz. Luz é Jesus, eu sou a luz do mundo, disse ele. Sabe? Quem andar em mim não andará em trevas. Não adianta você ter um Natal luz, todo cheio de luz na sua cidade, e a sua vida está trevas. Mas se tiver a sua vida bem, pode pôr luz se você quiser, sem problema nenhum. Ninguém vai ficar chateado com você, tá? Mas você sabia qual o sentido do Natal? Um louvor que diz: agora eu sei o sentido do Natal. Para que você saiba o sentido do Natal, você tem que ir lá atrás. Há 6.000 anos atrás, quando Deus fez Adão. O Natal existe porque o homem fez besteira, desobedeceu a Deus. Então tem que ter Natal. Desobedeceu a Deus, desobedeceu a Deus. Não comereis do fruto. Toda a árvore do jardim. Olha, gente, olha quantas frutas tem na terra. Quantas frutas tem na terra, quantas frutas maravilhosas. Comi uma manga esses dias aí, que delícia. É uma viagem de graça ao céu, de tão gostosa que tá. Aí você pega e... Vamos ver um assim de lá. Aqui. Aí você pega e come aquela fruta, todas as frutas assim, menos uma, que era terrível, que era aquela fruta, Deus falou, não coma, não explicou por quê. Sim, ele explicou. Não deu detalhes. Porque do dia que delas comeres, morrereis. Então o homem foi, viveu ali um tempinho, a mulher sempre curiosa, e o homem também. Pegou e foi até... Olhava a árvore, mas tem bastante frutas aqui, mas por que não aquela? Eu já penso, já se caiu nessa situação, por que não fazer? Falou para ela, por que não abriu essa porta? Você chega num escritório, você chega numa empresa, a empresa, toda a porta você pode abrir e entrar, mesmo nessa porta. Aí você vai, abre uma porta, pega uma coisa, vem, conhece tudo lá dentro. Mas quando você passa por aquela porta, o que será que tem aí dentro? Por que eu não posso entrar aí dentro? Será que tem ouro? Isso é alguma coisa perigosa. Aí você continua. Um outro dia. Mas é outro dia. Essa porta é bem que poderia dizer o que tem nessa porta. Sabe uma coisa que o ser humano tem? 62 anos, tá? Velho. Luto pra poder ficar mais ou menos ali. Então Deus me deu o músculo para que eu continuasse tentando, né, no treinamento, para não ficar fome, aquelas coisas todas, o cara vai na academia, você acha que o cara... Aí depois que você faz um corpo legal, você mete uma tinta em cima dele. É só uma tintazinha, daqui a pouco é o braço, aí ficou legal. Você quer uma gravura, mas não na parede. O homem surgiu há 6.000 anos atrás, nós. E há 6.000 anos atrás, e a gente não tem os tempos e datas exatas, precisas, mas chegamos perto. Por exemplo, quando o dilúvio aconteceu, Noé tinha 600 anos. Quando Abraão apareceu, ainda tinha descendentes de Noé, pela terra, tá? E aí não tem porquê, e nós estamos ainda no contexto da Mesopotâmia, uma terra em meio aos Mesopotâmia, terra entre rios. Ali foi o surgimento da civilização. E o Jardim do Éden estava por lá, entre o Tigre, o Eufrates, o Pison.
E o que acontece? O homem desobedeceu. Na verdade, a mulher foi, comeu do fruto que não deveria comer, e o homem fracão não contestou a mulher, também estava querendo comer, né? Essa é verdade, né? Ele falaria: mulher, o que fizeste? O que comeste do fruto que Deus falou para não comer? Deus, apartai-vos dessa mulher de mim! Não comereis esse fruto, nem venha para mim! Olha o que você fez! Esse é um Adão que não existiu, né? Ó, foi lá e comeu do fruto 6.000 anos atrás. Passa um tempo, 2.900 e qualquer coisa, aparece Noé, tá? Abraão há 2.000 anos atrás, 2.000 anos antes de Cristo, né? 4.000 anos. Sempre colocar assim, né? Você for colocar antes de Cristo, depois de Cristo. Mas a gente ia por há 4.000 anos atrás, né? E Noé há 5.000 anos atrás, né? Vamos pensar assim. E o Adão há 6.000 anos atrás. 6, 5, 4. Aí o que acontece? Passa-se um tempo, Abraão, Jacó, a história de José, acaba terminando seus dias lá no Egito, entendeu? Isso aí você já passou-se um tempo, né? Jacó no Egito já dá 1875. Então, olha a situação. E por que essa situação? A Terra está desenvolvendo, está aparecendo civilizações. Na época que Abraão apareceu, e ele é o pai da fé, é o nosso pai da fé, né? Porque nós cremos pela fé em Deus, e ele creu pela fé, porque ele vivia num contexto idólatra. Toda a Mesopotâmia era idólatra, o pai dele era idólatra, os irmãos dele, tinha santinho, tinha as imagens lá, tudo, e acreditava naqueles deuses de madeira de boneco. Mas ele fala: isso não é Deus, Deus é diferente. Tem que ter um Deus. Vamos imaginar um Abraão assim, inquieto. Talvez no filme do Richard Harris, tá? Com Richard Harris, Abraão, você tem um contexto melhor. Como era viver naquela época? Como é viver num mundo onde todo mundo se tatua, põe piercing, e você é um Josué na vida, o meu filho, e fala: não, isso aí não é bom. E o pai está falando: não, você não vai fazer isso, não faça isso. A pele tem 1/20 polegada. 3 quilos e pouco, entendeu? Ela tem cerca de 1 metro, 2 metros quadrados. Se você tirar a pele, fecha aqui um tapete. Um urso dá mais. Um urso não dá mais, né? Que isso, um tigre também. Mas enfim, ali tá. Eu falo: não se tatue. E ele resistia e fala: não. Pô, mas eu acho uma gravura bonita. Faça na parede, faça num caderno, não em você. Brinco, eu não coloquei brinco quando ele nasceu. É costume daqui do meu país, até mesmo acho que de outras culturas aí, que uma menininha quando nasce, passa um tempo e já fura a orelha. Homem não. Então, como é criança, você não sabe se é menino ou menino, ainda está com um feitio, ainda não se desenvolveu os caracteres. Então, mas tem um brinquinho, é menina. Ah, que lindinha. Aí põe uma fitinha rosa, põe um negócio. Tá vestindo como menino, tem brinco, é menina. Hoje em dia os caras é o contrário, eles querem brinco, eles querem. Passa batom também, batom fica legal, pinta os olhos, fica legal. Bacana, pra você. E aí você tem que chegar nos dias de hoje e falar pro filho: não faça isso, não faça aquilo. Porque a corrente, o que puxa para um lado e para o outro. Você vai trabalhar, vai para uma escola, tem jovens já envolvidos na droga. Então tem que falar: não vou entrar nessa. Sabe qual é a melhor coisa para você não se envolver na droga? É não arranjar muitos amigos. Eu não tem amigo nenhum, bem dizer. Amigo é Jesus Cristo, seu pai. Porque você começa a ir com a galinha, aí você se arrebenta, se acidenta, morre. Eu fui com a galera. Fui com a galera para onde? Eu pedalei 90 quilômetros, e de volta, lógico, 40, 45, 40, 90 quilômetros. Eu pedalei daqui, da cidade de São Vicente, até Itanhaém. Faça a conta no mapa. Cheguei em Itanhaém, onde está escrito lá Itanhaém, aquelas pedras que está o nome da cidade, como tem aqui em São Vicente. Agora mudou um pouquinho. Eu amo Itanhaém, eu amo São Vicente. Mas era só o nome da cidade. E lá, eu fui pedalando até lá. Sabe com quem eu fui? Foi eu e a minha bicicleta, que não era bicicleta de última geração. Era uma bicicleta simples, sem câmera, sem ferramenta para arrumar.
Loucura, mas eu fiz isso. Então, se aconteceu alguma coisa, eu não vou dar, tá vendo? Foi com um monte de gente, foi nessa leva, o pessoal, vamos lá! Eu já caí de 6 metros de altura sozinho numa praia, ninguém para me ajudar, tive que andar mancando, que eu arrebentei o lá embaixo, o tornozelo. Aí tive que ir mancando, tive que andar mais uns quilômetros andando a pé. Esse Praia Grande, 79, por aí. Tudo que aconteceu comigo, e eu me arrebentei, foi sozinho, não teve galera. Então, sabe que. Mas tinha um amigo comigo. Jesus, meu amigo. Peito. Não deixou acontecer nada. Me guardou o tempo todo, mesmo eu fazendo essas loucuras, essas coisas. Ele te guarda. Incrível. Mas Deus, eu não merecia. Não interessa, Ele te ama. Eu não mereço o teu amor. Mas Ele te ama. Poxa, você lembra o que eu fiz aquele dia? Você lembra? Não. Ele vai falar assim, não lembro não. Eu te amo. Deus faz isso? Ah, sim, faz. Porque se ele levar em conta o que o ser humano faz, estamos fritos. Há 6.000 anos atrás, Adão. Há 5.000 anos, Noé. Vamos arredondar? Há 4.000 anos, Abraão. Nasce também a Grécia nesse período, mas nós estamos no contexto. Ele saiu a uns 2 quilômetros, uns 2.000 quilômetros, andando, se eu não me engano, 2.000 quilômetros, porque aqui de São Vicente até Israel dá 10.000 quilômetros. Se você for até o Iraque, o Iraque na verdade é a Mesopotâmia, é onde estava Abraão, tá? Só para você ter um Iraque e Irã. Então, 6.000 anos até Adão, 5.000 anos até Noé, por isso que eu te digo, existiam descendentes de Adão e descendentes, na época de Abraão, descendentes de Noé. 6.000 anos Adão, 5.000 anos Noé, ele estava com 600 anos quando apareceu o dilúvio. Eu estou falando daqui para cá, sem antes de Cristo, depois de Cristo. E há 4.000 anos Abraão, 6.000 anos Adão, 5.000 anos Noé, tá? E há 4.000 anos atrás, 6, 5, 4. Há 4.000 anos, Abraão, o pai da fé. O homem em que Deus falou, vou salvar a humanidade. E aí eu estou com quantos minutos aqui? 12 minutos. Vamos ver se eu fecho. Deixa eu ver. Não, que nada. 12 minutos. 12 minutos. E aí, qual o sentido do Natal? O sentido do Natal, 2025. Para que é o Natal? Para pôr florzinha, luzinha, árvorezinha? É esse. Porque o homem, quando pecou, trouxe toda a enfermidade, toda a sorte de coisas ruins para a terra. Tudo que você vê. Tudo, as maldades, tudo, esses negócios que você vê e fala, meu Deus, como é que alguém pode fazer? Como um homem pode jogar uma mulher de uma janela? Como um pai estuprou a filha? Como a filha matou a mãe e o pai? Como tudo isso aí veio na mordidinha da fruta. Ai, o Iraque, você viu que bombardeio, quantas crianças mortas, né? Bombardeio da fruta. Tu viu a peste que teve, que matou? Bombardeio, mordidinha da fruta. Que não era para ter mordido. Maldita é toda a terra por tua causa. Porque comeste do fruto que eu disse para você não comer. Mulher, darás à luz debaixo de dores. E tu, Adão, você vai ter que ganhar o suor dos teus dias, tu vai ter que ganhar o teu pão. Tem uns vagabundinhos aí que não vai trabalhar não. Serpente, colocarei inimizade entre ti e a mulher. Vocês não vão. A mulher vai pisar a tua cabeça, mas não é a Virgem Maria que vai pisar a cabeça. Gente, não é a Virgem Maria. É que por a mulher, que é assim que o ser humano nasce, viria o Salvador do mundo. E esse sim pisou a cabeça da serpente. Jesus Cristo. Veja, a Bíblia fala que todos nasceram em pecado. Não há um justo sequer. Porque Deus não mandou anjos. Por que Deus não mandou anjos? Eu fico pensando, por que não fez anjos? Porque não é certo, não era justo. Quem é que cobra a justiça de Deus? O próprio Deus, ele não consegue ser injusto. Entende?
Ah, mas ele fez sanção matar 1000 pessoas. Pois é. 1000 não era para matar um, não está demais? Pois bem, ele é Deus. Ele deu a força para a sanção. Precisava de alguém para defender. Israel ali naquele contexto, filisteu, Gaza, Gate. Aí o que acontece? Aconteceu. Então capturaram Sansão, arrancaram os olhos, está lascado, escravo, não, morre, sendo ridicularizado. Ele pediu, acreditou, se arrependeu e pediu para Deus só mais uma vez a força dele de volta. Ele já estava grande mesmo, esqueceram desse detalhe. Ele pegou as 2 colunas, jogaram ele lá perto das colunas, ele abraçou as 2 colunas, ele conhecia o templo de Dagon, e lançou toda coisa para fora. Depois foi para outra, enquanto o tempo estava caindo, o pessoal não sabia o que fazer, ou se salva ou se pega a sanção. Ele empurrou a outra coluna, com isso ele matou mais em morte do que em vida. Mas porque o sentido do Natal, gente? Porque não pode ter sido um anjo descer. Porque, veja, não foi pelo homem que veio o pecado. Então a justiça de Deus diz, então por um homem vai sair o pecado. Mas como? Se todos pecaram, carecem da graça de Deus, como? Se todo homem nasce em pecado, concebeu minha mãe, já nasce pecado. Seu filhinho já nasce em pecado. Quando uma criança, quando morre, ela vai para Deus. Porque ela não concluiu, ela tem a inclinação para. Quando você vai num prezinho, numa creche, você vê um monte de criança. Você está vendo ali bandido? Traficante da facção do PCC? Está vendo advogado ou juiz? Como é que era o Alexandre de Moraes quando estava no prezinho? Ô tia! E o Lula? Que passou num sufoco, o pai dele veio pra cá, deixou a esposa lá em São Paulo, e quando casou tinha 2 mulheres no mesmo lugar, e só fome, necessidade, e lá esqueci o nome da cidade, também não faço muita questão de ler sobre Lula, mas uma pobreza só. Depois fez o Senai, depois foi para a metalúrgica, e depois ele está destruindo a nação. Diz que é pai dos trabalhadores, pai dos pobres, então ele vai produzindo pobre a cada ano que ele entra. Mas como eles eram crianças, eles tinham esses pensamentos, mas eles iam concluir, Hitler iria concluir suas maldições. Gaddafi, Mussolini, todos eles iam concluir o mal que estava dentro dele. Por isso que todos pecaram. Mas Jesus nasceu de uma virgem, ninguém a tocou. Deus escolheu o ventre dela para colocar o DNA de Deus, vamos dizer assim, lá dentro. E o DNA humano de Maria, que fez a fusão. Então Jesus não é filho de um homem e uma mulher, e ele foi um Davi ou coisa. Davi foi um homem com o coração de Deus, mas foi pecador, fez as coisas erradas. Davi implorava a Deus o perdão, ele conhecia o Deus dele, ele não era duro, por isso que era um homem cujo coração de Deus. Por quê? Se você se confessar, aceitar Jesus como seu Salvador, reconhecer que você é pecador, você tem o perdão. O perdão graças ao Natal. E o Natal, vou dizer uma coisa para você que vocês estão errados. Jesus não nasceu no ano 0 da era cristã. Primeiro ano, segundo ano. Quando Jesus tinha 33 anos, entendeu? Ele não nasceu no período que a gente conta. Porque quando Herodes mandou perseguir as crianças, isso aí já foi há 7 anos. Você confira aí. Antes de Jesus nascer. Mas para poder deixar a coisa, né? Aí deram uma arredondada, fizeram um negócio, então é isso. E Jesus não nasceu em dezembro. Quem disse que nasceu? Tinha calendário naquela época? Se o calendário é gregoriano, é juliano. Não, e o calendário judeu? Como é que fica? Esse ano nem chegou lá, ou já passou. Então, o que acontece é que a gente gosta de tradição. A tradição diz que tem que ter panetone. Aonde? A tradição. E a tradição diz que tem que ter árvore de Natal. A tradição. E quando você vai ver as raízes disso, é tudo pagão, tá?